Glória a Deus. Meus irmãos, graça e paz sempre abundante na vida de cada um de vocês. Estamos começando hoje algo muito especial, a nossa live que tem a ver com o tempo do fim e o fim dos tempos. E eu vou já já poder explicar para você o porquê desse tema, o porquê dessa abordagem tão importante para esses nossos dias, tá bom? Deixa só eu ajustar algumas coisinhas, ver se está tudo ok. Nós estamos simultaneamente pelo Facebook, pelo Instagram, tá bom? Glória a Deus, querido Marcos, paz de Cristo, querido. Que bom tê-lo por aqui. Marcos vai ser uma ajuda nessa jornada, né, Marcos? Em nome de Jesus de Nazaré. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, pelo Instagram, pelo Facebook. O pessoal está entrando aí, coisa boa. Nós temos uma abordagem muito importante, muito séria, algo que realmente precisa ser tratado nesses nossos dias. Eu quero te convidar a uma jornada especial sobre uma abordagem muito importante que dentro da teologia nós chamamos de escatologia bíblica. Mas eu não quero ser tão teórico, não quero ser alguém que vai ficar falando para você somente algo tão teológico, cheio de termos técnicos. Eu quero ser bastante prático, bastante simples, desculpa, nessa nossa abordagem. Deixa eu te dizer também o porquê que a gente vai começar essa jornada sobre o tempo do fim e o fim dos tempos. Essas lives elas vão acontecer às segundas-feiras e às quintas-feiras. Então hoje estamos começando, é o primeiro dia e é muito importante que você esteja atento para esse início. Bom, o que a gente vai conversar, gente, ele surgiu no meu coração esses dias agora, eu acho que foi ontem ou antes de ontem, eu estava dirigindo e eu vi um outdoor desse na nossa cidade. E tinha alguns jovens na imagem desse outdoor, e eu fiquei pensando em Jesus, pensando sobre esta promessa que o Senhor Jesus ele fez. A Bíblia inteira fala sobre isso, não somente Jesus, mas a palavra de Deus inteira trata sobre isso, sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que essa nossa geração, esses nossos os jovens de hoje em dia, eles têm o entendimento claro sobre a volta de Jesus, sobre este tema tão importante para a igreja? E eu fiquei pensando um pouco nisso. Deixa eu te dizer o que me veio à mente nesse momento, né, que eu estava pensando sobre isso. O que me veio à mente foi exatamente os dias em que eu, né, já na igreja, servindo a Deus, na minha juventude, 16 anos, nessa faixa de idade, e eu me lembrei, irmãos, exatamente do que era ensinado nesses dias, do que era tratado nesses dias. E eu me lembro que o evangelho era muito simples, né? A mensagem do evangelho, o que a igreja fazia, até melhor dizendo, era algo muito simples, era algo muito tranquilo. Por quê? Porque não tinham tantos temas, tantas situações como nós temos hoje, que a igreja precisa tratar. Eu não estou dizendo que o que a igreja faz hoje é desnecessário, de forma alguma, é tão importante quanto. Mas naquele tempo eu me lembro que o que nós, quando nós aceitarmos a Cristo, o que nós éramos ensinados e que falava, gritava dentro de nós, era exatamente, primeiro, continuar obedecendo o ID de Cristo. Assim como nós fomos alcançados pelo Evangelho, pela pregação, seja ela acontecendo de porta em porta, nos cultos, né, nas ruas, dentro da igreja, as mais variadas formas de sermos alcançados, de ser pregado o Evangelho. Então essa era a nossa preocupação, evangelizar os povos, evangelizar todos aqueles que estavam próximos, perto de nós. E havia outro sonho também, o sonho de fazer missões, de ir para um outro lugar. E nesse tempo, a gente só pensava em outra nação. A gente só pensava em nações onde a fome,
as pestes, a dificuldade era gigante. Então nós pensávamos nessas nações, a gente nem pensava em Europa, a gente nem pensava em América do Norte, a América Central, a gente não pensava em lugares na Ásia, a gente pensava lá em lugares difíceis, nos lugares mais complicados do continente africano e coisas do tipo, né? Hoje, graças a Deus, a necessidade da pregação do evangelho, ela está em todos os continentes. E a gente pensava nisso. Então, o primeiro ponto que a gente era ensinado e a gente amava isso tudo era exatamente a questão de evangelizar. E aí vinha, na sequência, o outro ensinamento, que a igreja do Senhor Jesus, ela precisava ser uma igreja que buscasse santidade, uma igreja santa, santificação. Então a gente prezava muito pela santidade e até às vezes com um certo exagero, até um certo exagero. Eu vou falar com muito cuidado esse exagero, porque na verdade era algo necessário, sim, a gente precisava disso tudo. O exagero às vezes se dava por causa de uma interpretação, não tínhamos tanto acesso como nós temos hoje. Deixa eu só abrir a porta aqui para o meu cachorro entrar, que ele vai começar a latir, só um minutinho. É que o Jake ele não perde uma live. Jake não perde uma live. Agora ele quer também ir para a cama, né? Então a Ana vai me ajudar a colocar o Jake na cama. É todo um processo, tá? O Jake tá bem aqui do lado, Ana. Cuidado. Então, vamos lá, gente. É que eu tô aqui em casa e é desse jeito, né, que a gente faz, tá bom? Mas já já vai pacificar o negócio. Pronto. Beleza pura. E Jake tá todo animado aqui. O Jake é meu cachorrinho, viu, gente? Para quem ainda não conhece. Ele tá feliz que só. Quando ele começa uma live, ele fica fervoroso. Ele parece João Batista no ventre ainda da sua mãe Isabel, quando encontrou com Maria, que Jesus estava no ventre, e ele se alegrou, ficou cheio do Espírito Santo. Então, olha só, meus irmãos. Eu tô fazendo uma introdução, porque já já a gente vai mergulhar de cabeça nessa abordagem sobre o tempo do fim e o fim dos tempos. Então, olha só. E aí a gente tinha essa busca por uma vida santa, que não deve mudar, deve permanecer, deve continuar do mesmo jeito. Havia uma tendência muito grande à questão da aparência, mais antigamente, nos tempos, algumas décadas atrás, e que não deve mudar. A nossa aparência, a nossa vestimenta continua devendo ser uma vestimenta de homens e mulheres santos e santas de Deus, com modéstia, com cuidado, com muita cautela, sem a exposição exacerbada, sem a exposição da nossa sensualidade, né? Quando a gente fala em sensualidade, a gente pensa muito em mulher, mas não é tanto homem como mulher. Então essa era a nossa busca. Agora, tudo isso ela acontecia, olha só, olha como a coisa vai linkando, né? Olha como vai tendo tudo a ver. A evangelização, né? O ensinamento de que todos os cristãos deveriam evangelizar, e também que todos os cristãos deveriam buscar uma vida santa, faz o link exatamente por quê? Porque nós tínhamos, e ainda devemos ter, uma viva esperança, porque todos nós anelávamos ardentemente pela volta de Jesus, pelo arrebatamento da igreja. Então, evangelização e santificação exatamente nos qualificava, né, dentre outras ações, mas eu coloco essas duas, nos qualificava exatamente para o arrebatamento da igreja, para a volta de Jesus. Então a gente. E uma coisa interessante é que muitas pregações, elas sempre descambavam exatamente no arrebatamento da igreja. Hoje, mudou para ruim? Não quero nem colocar em balança nenhuma, nada disso aqui. O que acontece é assim, é que agora a gente precisa se preocupar, tem os coaches, temos a nossa atenção, o culto dos empresários, nós temos um movimento separado, parece, específico para jovem, para adolescente, para criança, para melhor idade, e a gente setorizou tantas coisas que para a gente conseguir transmitir essa palavra simples da volta de Jesus, parece que ficou difícil.
do arrebatamento da igreja, parece que tem tantas abordagens, tantos assuntos a serem tratados, que ficou meio complicado falar sobre isso. É triste, é lamentável. Então, nesses dias, algumas décadas, quando eu tinha 16 anos de idade, foi quando eu entendi, quando eu tive um encontro com Cristo verdadeiramente, eu aprendi isso. Eu preciso ser um evangelista, eu preciso evangelizar, eu preciso ganhar vidas para Jesus. Segundo, eu preciso ter uma vida santa, buscar a santidade, buscar ao Senhor, como o próprio Cristo disse, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade, buscar a santificação no Senhor através da palavra dele. E tudo isso a gente via por quê? Porque nós éramos constantemente alertados de que Jesus estava às portas, de que o arrebatamento da igreja estava prestes a acontecer. Pouco tempo faltava. Obviamente, não se dava data, não se dava nada disso, não se dava hora, não havia essa tentativa de dizer vai ser tal dia, porque não é bíblico quem faz isso. Existe uma determinada religião que começou, teve início dizendo isso, né? Jesus vai voltar tal dia, tal hora, Jesus vai voltar tal dia, encerrou o dia, aí, não, houve um equívoco aqui na contagem dos dias, nos cálculos, vai ser outro dia, e por fim, disseram que Jesus voltou em alguns lugares e tal, quando Jesus diz, olha, não acreditem, quando disserem ei-lo aqui, ei-lo ali, não. Assim como um relâmpago que sai no Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda, a volta, a vinda do Filho do Homem, de Jesus. Então, todo olho verá. Esta é a palavra de Deus. Então, aí surge essa religião dizendo que Jesus já voltou, vai ter outra volta ainda, mas já veio, então não procede, né? É o advento, né? Para quem já sabe o que eu estou falando, né? Com essa religião. Mas assim, então a gente pensava muito nisso. E hoje, para a gente falar sobre a volta de Jesus, para a gente pregar sobre isso, na verdade a gente não prega, a gente tem que fazer um estudo. E para fazer esse estudo, a gente precisa de vários dias. A gente precisa de um seminário de escatologia, que eu sou 100% favorável. Eu ia dizer 110 porque eu sou favorável mesmo a termos seminário de escatologia, escola de escatologia, tudo sobre isso eu sou favorável. Só que quando a gente faz isso, a gente pega um povo que quer estudar um pouco mais a palavra, a gente pega e separa vários dias. Mas antigamente não era muito assim, não. Sabe como era? Acontecia na pregação, no culto de domingo, no culto de celebração. Acontecia, alguém vinha e pregava sobre o arrebatamento da igreja. Falava sobre a grande tribulação. Falava sobre esse tempo de angústia, falava sobre os sinais dos tempos. Às vezes era muito simples, irmãos, porque não era como hoje que a gente tem um monte de material, um vasto material, um maravilhoso material sobre escatologia bíblica. E a gente falava, e essa pregação que muitas vezes vinha para nós sobre arrebatamento da igreja, sobre grande tribulação, sobre milênio, sobre o anticristo, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, tudo isso eram pregados por homens simples, homens que talvez nunca tiveram a oportunidade de sentar em um banco, em uma carteira, em um seminário teológico, não. Mas a verdade, aquilo que eles acreditavam era tão forte, a esperança era tão avassaladora dentro deles, que nós que ouvíamos essas mensagens, nós nos derramávamos em lágrimas. Nós estávamos ali olhando para o lado, meu Deus, eu acho que vai ser agora que Jesus vai arrebatar a igreja, eu preciso estar pronto. Quem viveu esses dias sabe muito bem do que eu estou falando. Quem viveu esses dias aonde era direto ao ponto mesmo, sabe do que eu estou falando. E para eu findar essa introdução, para a gente ler um texto bíblico e começar a tratar sobre essa questão, o tempo do fim e o fim dos tempos, eu digo para você algo muito, muito impactante, muito forte para a nossa vida. A igreja do Senhor Jesus,
ela precisa desejar a volta do Senhor Jesus. A igreja de Cristo, ela precisa anelar por esta volta. Somente assim a gente vai trabalhar aquilo que é necessário, aquilo que a gente está esperando dessa volta. Então, eu quero te convidar para nós começarmos essa jornada sobre o arrebatamento da igreja. E tudo isso eu falo para você, porque também, olhando para os nossos dias, eu até comentei rapidamente isso na congregação domingo agora, eu falei sobre os sinais que Jesus falou que ele deixaria. E estes sinais, eles são bem direcionados à nação de Israel. A igreja, ela espera a iminente volta de Jesus. Ou seja, a igreja precisa estar pronta para o arrebatamento, para a volta de Jesus. Mas os sinais, eles também estão aí à nossa disposição, meus irmãos. Nós temos sinais tão claros de que Jesus está voltando. Eu vou colocar aqui, eu vou acessar aqui também, Marcos. Alguns estão digitando, eu vou acessar aqui também para eu poder ler, tá bom? O teu comentário, que é muito importante, sem dúvida alguma. Então, deixa eu também acessar aqui para que eu possa ler em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Então, olha só, então, interessante, irmãos, os sinais, eles estão muito claros de que Jesus está voltando. A gente está, é evidente tudo isso. A gente falou, então, domingo, agora que passou, sobre esses abalos, essas catástrofes, essas ações climáticas em diversos lugares da nossa do planeta, melhor dizendo, né? Em diversos lugares do planeta. Vamos lá, Marcos, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que foi o Marcos que escreveu. Deixa eu ver aqui os comentários. E a gente... Deixa eu baixar aqui o volume. Perdão. Então a gente não pode fazer vista grossa porque está acontecendo. São só sinais climáticos? Não, gente. Nós temos visto aí o que Cristo falou, Jesus falou em Mateus. Perguntaram para ele, que sinais tu nos dá e tal disso tudo? E Jesus disse assim, vou te dar alguns sinais. Os sinais que eu vou te dar é o seguinte, vão haver terremotos, maremotos, vão haver uma série de ações, aí pai contra filho, filho contra pai, uma série, a gente vai já ler um texto aqui também, a gente vai tocar nesse ponto, e aí Jesus diz assim, olha, mas entende uma coisa, isso aí é o princípio das dores, atribuindo as dores de parto de uma mulher, as contrações que vão, quanto mais se aproxima para ela dar à luz, mais as contrações são constantes. Então, se nós olharmos dos dias de Jesus para os nossos dias, gente, está constante, as dores estão cada vez mais acentuadas, acontecendo guerra. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você, há algum tempo atrás, não muito tempo atrás, há uns 5, 4 anos atrás, eu fiquei pensando assim, bom, nós estamos tão evoluídos, nós estamos tão inteligentes, nós estamos tão politicamente corretos, que eu acho que está difícil ter uma guerra entre nações. Parece que está ficando, principalmente nações de primeiro mundo, nações que têm uma cultura um pouco mais elevada. Eu acho que está difícil isso acontecer, porque está todo mundo tão tranquilo. E aí, claro, temos aquelas guerras daquelas nações que já são constantes ali no Oriente Médio, mas eu falo de coisas de algumas nações que não seriam assim. E aí vem, né, a Rússia contra a Croácia, contra a Croácia? Essa guerra que está tendo aí, até esqueci agora, tudinho, mas está tendo aí, né, já está rolando há mais de um ano, que a gente até diz, meu Deus, será que... E aí aconteceu, gente. Então, parecia algo, poxa, duas nações tão de gente de primeiro mundo acontecendo isso. Vamos lá, deixa eu ler aqui, né? Marcos diz assim, lembro da época de minha adolescência,
que de fato essa temática era muito presente nos púlpitos, nos hinos, em alguns pregadores que se destacavam na época. Ucrânia, Marcos, é verdade, eu falei Croácia, não sei de onde veio, né? Ucrânia, então, Rússia e Ucrânia. Marcos sempre me dando aqui esse suporte. Não sai daí não, Marcos, pelo amor de Deus, né? Preciso de você. E aí aconteceu, então, gente, fora as guerras que acontecem dentro, as guerras civis, e nós temos no Brasil, o Brasil não vive guerra. Não vive. Nós temos uma guerra acontecendo contra o tráfico, uma guerra da polícia com os bandidos, com os criminosos. Nós temos isso acontecendo. Então nós vivemos guerra, irmãos. As guerras estão acontecendo. A criminalidade, o que falar, né? Pai matando o filho, filho matando o pai, os feminicídios acontecem. Então os sinais estão aí direto mostrando para a gente a questão, a questão política, a questão econômica, tudo isso está claro, tá? Então precisamos estar atentos, ok? Gente, vamos lá, tá? Eu já estou há 21 minutos nessa introdução e hoje é essa live é uma live introdutória realmente, mas eu queria, então, dito tudo isto, meus irmãos, a necessidade de entendermos um pouco mais sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta de Jesus, sobre a grande tribulação, sobre o milênio, sobre vida eterna, sobre tudo isso é muito importante. E eu queria começar lendo um texto da Bíblia com vocês, que está lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, dos versos 7 ao verso 10. Gente, essa live, ela tem uma pegada também de um pouco assim de estudo, tá? Então, não é um estudo? Não. É um seminário? Não. Mas é tudo isso também. É um bate-papo? Não. Mas também é um bate-papo. É tudo isso, tá? Então, tudo que for preciso para que a gente seja despertado para essa realidade que é a volta de Jesus, a gente precisa estar atento. Vamos lá, então, tá? Vamos ler o texto. 1 Pedro, capítulo 4, versos 7 ao 10, tá bom? Vamos lá, eu li algumas versões aqui, né? Eu achei interessante algumas, eu vou ler aqui na King James, que não tem muita diferença, não. Vamos lá. 1 Pedro, desculpa, eu estava aqui em Timóteo, estava lendo outro texto já, mas 1 Pedro capítulo 4, verso 7. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 4, verso 7. A minha vontade é ler do 7 ao 10, mas, gente, eu acho que a gente vai ler... É muito lindo esse texto, é muito impactante esse texto. Diz assim, vamos lá então, tá? Verso 7. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar, sem murmuração. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores ou despenseiros da multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fale com quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Verso 12. Aí olha só, gente, isso aqui é extraordinário, esse texto ele é impactante. Verso 12. Amados, não vos assusteis com a provocação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus.
mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio o pecador? Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Gente, que texto. Que texto. Eu quando estava estudando um pouquinho para conversar com vocês, para a gente fazer essa live, dando uma revisada em algumas coisas, eu fui para esse texto. E a proposta era ler do versículo 7 ao versículo 10, mas eu li todo o texto e disse, meu Deus, tudo a ver, né? Aqui é uma sequência que a gente está tendo e esse texto ele vem falar para nós exatamente sobre o tempo do fim. Por que a gente está falando sobre o tempo do fim e o fim dos tempos? Porque essas lives elas serão divididas realmente em duas etapas, em dois momentos. Quando a gente fala de o fim do tempo, a gente está falando de eventos que caracterizam isso tudo. E quando a gente falar em o fim dos tempos, são em eventos que caracterizam especificamente, dentro do estudo da escatologia, o início do fim dos tempos. Tá bom? E o início do fim dos tempos começa quando? A gente vai não hoje, mas na próxima segunda-feira a gente já vai falar sobre isso. Mas então, olha só, meus irmãos, eu achei interessante esse texto que a gente leu e a gente vai entrar no assunto e eu queria começar pelo final desse texto, por sinal. O final desse texto, né, os versículos finais, não somente o versículo, o último versículo, mas os versículos finais, eles falam sobre algumas ações, algumas perseguições, algumas características desse tempo do fim, de que o cristão ele iria, de alguma forma, sofrer algum tipo de perseguição, padecer algumas situações, e isso por amor de Cristo, por falar de Jesus, por se declarar um cristão. E a gente já vê isso acontecendo, a gente já vê isso cada vez mais forte na nossa nação. A gente não está nem falando de nações onde a perseguição já vem de muito tempo, a gente está falando de Brasil, né? O quanto tem se tornado difícil a gente declarar a nossa fé e não ser perseguido de alguma forma. Mas o texto diz que isso não deve causar estranheza na gente. Mas quando nós padecemos algumas coisas por amor, por causa do Evangelho, por causa de Cristo, aí, glória a Deus, fique feliz, você está na fé, você está aí, tua fé está sendo provada e você está prevalecendo. Mas ele diz agora, se alguém está sendo perseguido por causa de comportamentos, o Jake já estava chegando aqui, gente, por causa de comportamentos, como ele falou, por ladrão, por homicídio, por se meter na vida alheia. Às vezes a gente se depara com pessoas, né? Eu estou sendo perseguido. Aí você vai analisar o que é, na verdade, porque se meteu em negócio alheio, porque se meteu em fofoca, porque lesou alguém, porque fez algum tipo de conta e está devendo, não pagou, e está sendo perseguido, e tudo isso, isso não tem nada a ver, irmãos, com o evangelho, isso não tem nada a ver com perseguição por amor de Jesus. Isso tem a ver com perseguição porque a carne prevaleceu, porque não vigiou, por isso que diz, olha, vigiar em oração. Tá? Então, é importante deixar muito claro os tipos de perseguições que caracterizam que é por causa da minha fé, que é por causa da prova da minha fé. Agora, como o texto disse aqui, se alguém... Olha, entretanto, verso 16, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por meio deste nome. Tá? Agora,
Mas nós temos aqui, cadê? Deixa eu achar esse verso 15. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou que se intromete em negócios alheios. Então toda a prática do mal que gerou perseguição nada tem a ver com o evangelho, é culpa do ser humano, sabe? É consequência do pecado. Tá? Beleza. Vamos lá. Então, o texto vai dizer para nós que algumas coisas. E eu queria ler mais um texto com você. Eu acho que é interessante ler esse texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, para a gente começar a destrinchar mais coisas aqui, tá? Eu estou falando primeiro do tempo do fim, tá? Então vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 5. Olha como diz. Sabe, entretanto, disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitadores aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, sem autocontrole, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Isso aqui são procedimentos humanos do tempo do fim. Eu queria ler numa versão aqui, gente, eu achei interessante. Deixa eu achar aqui essa versão. Eu achei muito, muito interessante mesmo. Eu vou ler com você rapidinho, deixa eu só ver aqui. Eu vou já te dizer qual é a versão da Bíblia que eu li, que eu achei extraordinária. Cadê essa versão, meu Deus? Tá aqui. É a Nova Bíblia Viva. Nova Bíblia Viva, essa é a versão, tá? A NVB. Olha só como diz assim. 2 Timóteo 3, verso 1. É importante para vocês saber isto também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão incapazes de se controlarem, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas e completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras, e não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis, e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Serão traidoras dos seus amigos, atrevidas, inchadas de orgulho, e preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus. Terão aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixem enganar por gente assim. Meu Deus, isso aqui é assustador. É tão assustador porque eu vejo isso acontecer, irmãos. Nós temos visto isso acontecer no nosso dia a dia. Nós temos visto isso acontecer dentro das igrejas. Nós temos visto isso acontecer. É muito duro dizer isso, mas é verdade. É verdade. A Bíblia fala, e eu gosto de ressaltar isso, que nos últimos dias o amor de muitos iria esfriar. O bom é que não seriam de todos. Jesus fala que, depois de contar uma parábola, se ele iria encontrar fé na terra. Isso é muito duro porque a gente vive essa realidade. A gente vive esta dura verdade dentro das igrejas. É interessante que estes textos que nós lemos, ao mesmo tempo que eles falam de pessoas comuns, pessoas de fora da igreja, mas também falam das pessoas que estão dentro da igreja. E isso é muito preocupante, porque a gente luta, se esforça, a gente trabalha para que a igreja desfrute
desta verdade do Evangelho, essa transformação que o Espírito Santo, através da palavra, causa em cada um de nós. E de repente a gente começa a ver que algumas pessoas não passam por essa conversão, parece que não há transformação, parece que elas não mudam em nada, elas só dizem que mudaram de religião. Ah, eu era da religião tal e agora eu sou crente, agora eu sou evangélico, agora eu sou da Assembleia de Deus, agora eu sou da Batista, agora eu sou de uma comunidade evangélica, agora eu sou de alguma... Mas você não vê mudanças nessa pessoa. Antigamente, algumas pessoas até mudavam de roupa, para uma roupa mais discreta. Hoje nem isso fazem mais. Não mudam mais nada, não muda aparência, não muda comportamento, e ainda trazem para dentro das igrejas o comportamento mundano. E alguns que estão dentro da igreja que começam a também absorver tais comportamentos. É como esse texto o que diz assim, olha, o versículo 3. Não, dá vontade de ler tudo de novo, né? Então, por exemplo, no versículo 2 diz, porque as pessoas amarão a si mesmas. Então, esse é o primeiro grande problema. Quem ama a si mesmo nunca se nega. Quem ama a si mesmo nunca nega a si mesmo e toma a sua cruz. Então começamos com esse primeiro problema. As pessoas estão encegueiradas por prazer. Estão encegueiradas por realizações. E não importa se é pecado, não importa se é antibíblico, não importa se vai me levar para o inferno, eu faço, vai que dá tempo de eu pedir perdão e serei salvo. Então a gente tem visto isso, porque elas são amantes de si mesmas. Diz também que serão incapazes de se controlar, de um autocontrole, a gente tem visto isso. Você já viu alguma igreja lá dentro as pessoas brigarem? Já vi acontecer isso. Bate-boca, ofensas dentro da igreja. Hoje saiu uma notícia, não sei se vocês viram, de uma senhora que agrediu a cantora Cassiane no aeroporto, e ela estava com o seu marido também, o pastor Jairinho, e essa senhora se autotitulou também, se titulou pastora, e eu não li toda o comentário, né, a entrevista, mas o pastor Jairinho dizia assim, essa senhora se aproximou da gente, parecia ok, sabe, elogiando a gente, muito agradável foi, mas de repente nós começamos a perceber um certo desequilíbrio nessa mulher, e de repente ela começou a gritar, começou a nos amaldiçoar, a xingar, começou a falar alto. Então, se essa senhora que se intitulou, se é pastora, não sei, independente de ser pastora ou ser uma cristã apenas, sem exercer uma função, mas ela era uma descontrolada, agrediu a cantora Cassiane, que acho que também é pastora. Então isso são os dias assim, irmãos. Pessoas descontroladas na vida sentimental. Há tempos atrás surgiu, e aqui em Belém, né, existe todo o Brasil, mas sei lá, uns 20 anos atrás, surgiu um local que são por pessoas que amam demais, e era muito direcionado às vezes até às mulheres que amam demais. O que isso queria dizer? Eram mulheres que eram agredidas, abusadas ah, por seus companheiros, esposos ou companheiros apenas, ou namorados, mas não conseguiam deixar porque amavam demais. Então eram pessoas que amavam. Tudo isso é descontrole. Isso não tem. Falam amar demais, mas não tem nada a ver com amor. Então, nós estamos vivendo esta realidade dentro e fora das igrejas, irmãos. Sabe, pessoas, é interessante aqui, olha, verso 3, serão duras de coração, não se submetem aos outros, ou seja, sua liderança, nada, serão sempre mentirosas, desordeiras, não se incomodarão com a imoralidade, se tornou uma coisa normal, a casa descasa, trai, todo tipo de moralidade sexual. Todo tipo de moralidade sexual que Deus não se agrada.
serão rudes e cruéis, pessoas grosseiras, e muita gente que aceitou a Cristo tem 10, 20 anos e continua sendo uma pessoa grossa, estúpida, ignorante, trata mal as pessoas. Gente, é tudo isso aqui. Porque o texto nos manda ser, o primeiro texto que lemos lá em 1 Pedro, capítulo 4, diz que eu devo exercer amor uns para com os outros. Exercer amor uns para com os outros. Está lá em 1 Pedro, do capítulo 4, verso 7 ao 10, nós lemos aqui. Lemos até mais do que esses 10 versículos, do que o versículo 10. Fomos adiante e diz que nos últimos dias o negócio ia pegar e eu precisaria viver em amor. Mas se eu vivo com meus irmãos na igreja, irmão, sendo estúpido, sendo grosseiro, sendo ignorante, tratando mal, sabe aquela resposta que diz, fulano de tal me respondeu com 4 pedras nas mãos. Então, isso tem acontecido, irmãos. O que isso significa? Que pessoas assim se enquadram, se encaixam nesse texto, tanto de 1 Pedro 4, do verso 7 em diante, como também em 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao 5. Então é muito sério isso do que a gente está vivendo. São verdades. É interessante que o texto diz, não se assuste com isso. Isso iria acontecer. Não se desespere com isso, porque isso iria acontecer. É triste saber disso. E quando Jesus fala, o amor de muitos iria esfriar, não de todos, quando ele nos alerta que eu sou sal, quando ele nos alerta que eu sou luz, quando ele nos alerta que eu preciso exercer fé, ele não está dizendo que eu serei essa pessoa que vou ter o amor esfriado, que eu serei essa pessoa que vai faltar fé. Ele está me alertando, cuidado para você não ser essa pessoa. Fique esperto para você não ser essa pessoa. Então, irmãos, é muito perigoso os dias que nós estamos vivendo, de nós nos acostumarmos com procedimentos que são antibíblicos e são características daqueles que não farão parte do arrebatamento da igreja. Que não farão parte. Ah, pastor, o senhor está dizendo então que se eu ficar com raiva, se eu, em algum momento ser um pouco mais duro com alguém, eu perdi a minha salvação, eu não vou ser arrebatado? Veja, eu falei para você que tem gente que tem 10 anos nas igrejas e não mudam em nada. Eu falei que tem gente que briga, tem pessoas nas igrejas, irmãos, que já são conhecidas, já brigou com quase todo mundo na igreja. As pessoas com quem não briga ou com quem ela não briga, é porque essas pessoas não querem nem contato com ela ou com ele. São pessoas conhecidas já. Ih, o fulano de tal já brigou com A, com B, com C, vira e mexe, está envolvido em problema na igreja. E a gente já fica, né, como diz o ditado, com a barba de molho, mesmo sem ter barba, né? Porque, então são essas pessoas que já estão há tanto tempo na igreja, mas não mudam. Eu não estou falando de uma pessoa que hoje se irritou e pediu perdão, mudou e luta para não fazer mais. Eu estou falando de pessoas que convivem com esse tipo de comportamento, que de tempo em tempo praticam esse comportamento de grosseria, de estupidez, de ignorância, de estar em contenda, de falar mal, de fofocar, de caluniar. É o que está dizendo aqui, pessoas que são amantes de si mesmas, tudo isso. Tudo isso. Tá? Em outro momento a gente vai destrinchar até melhor isso aqui para a gente entender. Ah, eu não devo me amar. A Bíblia diz que eu devo amar meu próximo como a mim mesmo, então eu tenho que me amar também. Mas eu tenho que saber a medida disso tudo. Então, assim, meus irmãos, nós estamos já a 44 minutos, tá bom? A gente já vai finalizar. Essas lives vão durar nessa média de 45 minutos a 1 hora, tá bom? Então essa foi a nossa live introdutória sobre esse tema. Segunda-feira a gente vai mergulhar de cabeça. A gente comentou muita coisa boa hoje, com certeza, mas a gente vai estar tratando de algumas coisas mais diretamente dentro desses aspectos aqui sobre o tempo do fim, para depois já passarmos para o fim dos tempos, tá bom? Mas, diante desse texto que a gente leu, a gente encontra procedimentos humanos que foi lá em Timóteo, que nós lemos, capítulo 3, verso 1 a 5, como as pessoas iriam estar nesses dias
que iriam se aproximar do arrebatamento da igreja, o conselho que Pedro, né, nos deu, né, inspirado pelo Espírito de Deus, como é que eu deveria viver nestes dias. Primeiro, lá em 1 Pedro 4, do verso 7 ao 10, e que nós lemos muito mais. Primeiro, ser sóbrio e vigilante em oração. Você percebe, desculpa, que o tempo que a gente vive, muita gente não quer orar, muita gente não ora, muita gente não sabe nem orar. É tudo fruto desse tempo, gente. 1 Pedro 4, 7 diz: sede sóbrios e vigiem em oração. E o cara não faz isso. Então, é um sinal de problema dos dias que nós vivemos e um conselho que a palavra me dá. Eu devo ser sóbrio, atento, tá? Andar corretamente, vigiando em oração. Diz também que eu devo amar uns aos outros. É o texto de 1 Pedro, capítulo 4, está falando para a gente sobre isso. O amor, a gente falou sobre isso. Ser hospitaleiro e não murmurador. Eu devo acolher todo mundo na minha casa? Veja bem, esse é um assunto que requer um certo cuidado, e ser hospitaleiro não está dizendo apenas de eu colocar pessoas na minha casa. Está dizendo de eu tratar bem, de eu, por exemplo, a casa de oração, né? A casa de oração é a casa de Deus, é a nossa casa. Eu preciso ser hospitaleiro com quem chega lá também. Pessoas que chegam, olha, cuidado, a igreja é assim, começa a detonar, reclamando de tudo. Está se enquadrando aqui. Então, veja como o texto fala para a gente. Ainda em 1 Pedro 4, 7 diz: ser dispenseiro, administrador da multiforme graça de Deus, evangelização. Nós precisamos pregar a palavra de Deus, manifestar a multigraça, a multiforme graça do Senhor. Então, esses pontos a gente conversou um pouquinho hoje, tá? Segunda-feira a gente vai entrar em assuntos bastante relacionados a questões teológicas da escatologia, tá? Vamos orar? Em nome de Jesus. Que bom que você ficou comigo nesse tempo todo. Que bom que também você que vai assistir depois. Eu sei que a gente iniciou essa live avisando um pouco há uma hora atrás, na verdade, né? Tá bom? Vamos orar ao Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo precioso que passamos juntos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela revelação da tua palavra que é dada a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por homens e mulheres ao longo, Senhor, da história e nos nossos dias que têm nos alertado, que têm nos despertado para o arrebatamento da igreja, para o tempo do fim, o fim dos tempos. Eu quero te agradecer, Senhor, ó Pai querido, porque o Senhor nos concede hoje a possibilidade de alinhar, de ajustar, Senhor, a nossa vida de acordo com a tua vontade, com a tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, iniquidades. Limpa as nossas mãos, Pai, e purifica o nosso coração para estarmos em tua presença. Santifica-nos na verdade, Pai, a tua palavra é a verdade. Nos ensina, Senhor, a caminhar nessa terra de forma agradável a ti, Senhor. Assim como falaste para Josué, ó Senhor, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas firme na tua palavra. Pai querido, que os dias que vivemos, Senhor, a maldade no coração de muita gente, as pessoas que às vezes estão nas igrejas, que se infiltram nas igrejas, mas não são, Senhor, não são teus, não são dos nossos, não são, ó Pai querido, verdadeiros, mas até zombam de ti, zombam da tua palavra. Meu Deus, nós ficamos tristes, mas infelizmente são realidades que iriam acontecer, Senhor. Pessoas vivendo de forma imoral, vivendo, Senhor, na promiscuidade, no adultério, no engano e tendo aparência de santo, de piedoso, de religioso. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, nos concede graça para lidar com tudo isso, Senhor, sem ser atingidos, mas que venham buscar uma vida santa, limpa, íntegra diante de Ti, independentemente dos dias que vivemos, Pai, da maldade que assola.
Pai, em nome de Jesus, esconde-nos no teu coração, Senhor. Esconde-nos no teu esconderijo, Pai, ó Altíssimo. E assim, Senhor, nos ensina dia após dia a proclamar o teu evangelho, Senhor. Ó Deus, a desejar ardentemente a tua volta, Pai. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Nós queremos viver a cada dia, Senhor, como se fosse o dia da tua volta, Yeshua. Nós te amamos, Senhor. Nós amamos a tua palavra, nós amamos a tua volta, Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Abençoa meus irmãos que, Senhor, estão assistindo, assistirão essa live, Senhor, este vídeo. Muito obrigado, Pai. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Deus abençoe sua vida. Você que é da AD Correios, amanhã nós temos culto ali, a sexta da palavra e do propósito. Vamos estar lá recebendo a palavra de Deus e também recebendo a oração da fé. Nós acreditamos em milagres, no poder sobrenatural que Cristo exerce nos dias atuais e sempre exercerá. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.